Então, pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos. Dando continuidade mais uma de nossas videoaulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho da maturação, amadurecimento e senescência. Deixa eu só selecionar aqui um laser, tá? Então, essa videoaula, na verdade, foi uma aula que eu dei do meu estágio de docência para o meu orientador para o curso técnico em agroindústria do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, né? O colégio onde eu tive o prazer de estudar, né? Concluí meu ensino médio lá, como também um curso técnico, né? Então essa aula é da disciplina de colheita e pós-colheita, que faz parte da grade curricular. Ele fala um pouco sobre maturação, amadurecimento e senescência. Então é algo que eu gosto bastante porque ele envolve diversas transformações químicas e bioquímicas que acontecem nas frutas e vegetais. Então a primeira delas, como eu elenco aqui para vocês, é falando sobre o ciclo vital das frutas e dos vegetais. Então, o ciclo vital ele se refere ao quê? A todo o período de vida de uma determinada fruta ou de um determinado vegetal, onde esse ciclo ele apresenta 4 etapas, né? Como a gente vê aqui, a etapa de desenvolvimento, maturação e amadurecimento e a etapa de senescência. A gente vai conhecer o que cada uma delas, o que é que acontece em cada uma dessas etapas, né? A primeira delas é a etapa do desenvolvimento, que é quando acontece um aumento irreversível do tamanho ou volume celular, acompanhado pela biossíntese de novos constituintes. Então vamos pensar, o meu fruto ele está lá na minha planta e ele precisa passar pelo processo de desenvolvimento. Então ele vai passar por um aumento irreversível do tamanho ou volume celular, porque ele vai crescer e não tem como ele voltar àquele tamanho natural dele, o tamanho que ele nasceu. Pense uma analogia como nós, seres humanos. Então a gente cresce, a gente se desenvolve, mas tem como a gente voltar a ser criança? Não tem como. Mesma coisa é dos frutos. Depois a gente entra no processo de maturação, onde ele vai passar por uma sequência de mudanças bioquímicas, fisiológicas e estruturais dos frutos, conduzindo a um estado que os torna comestíveis. Então, nesse estado de maturação, a gente vai ter o quê? Algumas reações bioquímicas que vão estar acontecendo aí, algumas reações fisiológicas falando da fisiologia da planta e da fruta como um todo, né? E mudanças estruturais desses frutos, né? Então está acontecendo algumas degradações ali desses componentes que eu tenho presentes, ok? E a gente entra no amadurecimento, que é uma etapa intermediária entre o final do desenvolvimento e o início da senescência, sendo um processo normal e irreversível. Então, no processo de maturação, a gente tem algumas mudanças bioquímicas, como a gente pode elencar coloração da casca, amaciamento da polpa, degradação do amido para que ele seja convertido em açúcares de menor peso molecular e que apresentem um poder de doçura maior, né? E aqui nessa etapa de amadurecimento, esses frutos eles vão se tornar mais atrativos. Para quê? Vamos pensar. Pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte: a árvore, a planta, ela não produz o fruto para os seres humanos se alimentarem. Não. Ela vai produzir sim, a gente precisa se alimentar daquilo ali. Mas a planta ela não faz isso pensando na alimentação humana. A planta ela desenvolve seus frutos para que ela possa se propagar, para que a sua espécie ela possa se propagar, porque isso é um meio de reprodução. Então, esses frutos passam por um processo de maturação, né, onde as mudanças bioquímicas vão acontecer, e depois ele passa pelo processo de amadurecimento, onde esses frutos vão se tornar atrativos para quem? Para os animais. Por quê? Qual a importância dos animais nisso aí? Então imagine que eu tenho lá uma jaca ou um outro fruto presente numa planta. Então esse fruto ele precisa se tornar atrativo para que os animais, através dessa atratividade desses meus frutos, vão até esses frutos, consumam essa polpa e liberem para o ambiente as sementes. Porque dessa forma é que essas espécies elas vão ser propagadas. Certo? Então imagine que o animal ele quer derrubar uma fruta que está lá em cima, na árvore. Então ele precisa derrubar essa fruta, ele vai se alimentar dessa polpa e as sementes ele vai descartar no ambiente, para que as sementes elas possam entrar em contato com o solo e dê continuidade à propagação da espécie, né, através da germinação. Ok? E o processo de senescência
é o processo degradativo, o processo de morte celular. Ou seja, se esses meus frutos eles não forem utilizados pelos animais, ou eles chegam a um determinado ponto de amadurecimento que eles terminam caindo, os frutos das plantas. Cai no chão, o animal não consome, ele entra no processo degradativo, onde todos aqueles constituintes, aqueles nutrientes ali presentes, eles vão ser degradados. E o tecido, ele vai morrer, vai ocorrer a morte celular, que é o que a gente conhece vulgarmente chamado de apodrecimento desses frutos, ok? Então, a fase de desenvolvimento, né, como a gente já viu, é o conhecimento sobre o conhecimento sobre esse padrão e a fisiologia dos frutos permite a manipulação e armazenagem de maneira adequada, aumentando o período de conservação e a manutenção da qualidade. Gente, isso é óbvio. Então, eu preciso conhecer como que os meus frutos eles se desenvolvem e qual a fisiologia desses frutos, para que assim eu possa pensar em métodos, né, de armazenamento ou de processamento desses frutos. Porque eu vou conhecer o ciclo vital desses frutos. Quantos dias esse fruto ainda passa depois de colhido sem entrar no seu processo de senescência. E por aí vai. Aí eu vou ter que descobrir se meu fruto é um fruto climatérico, um fruto não climatérico, porque assim eu vou pensar em meios de armazenar ou de processar esse meu fruto. A fase de maturação, né, como a gente já viu, é um conjunto de mudanças externas, de textura e de sabor que o fruto experimenta quando alcança seu tamanho máximo e completa o seu desenvolvimento, incluindo algumas transformações bioquímicas. Então é o que a gente já viu, né? A fase de desenvolvimento é onde eu tenho a expansão celular desses meus frutos. Então o meu fruto, ele se desenvolveu completamente, agora ele vai passar por algumas transformações bioquímicas, né? Por um conjunto de mudanças externas e também internas, né? De textura e sabor, e esse fruto vai estar alcançando isso aí. Algumas dessas transformações são elencadas a seguir, né? Onde a gente tem o desenvolvimento das sementes, porque o meu fruto desenvolveu, ele se expandiu celularmente, produziu o seu pericarpo, produziu a sua polpa. Está na hora dele produzir as sementes, porque essas sementes vão ser necessárias para a propagação dessas minhas espécies. Depois a gente tem a síntese proteica, né? Óbvio, as proteínas elas vão ser formadas ali, né, nos meus frutos. É óbvio que nos meus frutos a concentração de proteínas ela é menor, porém eu tenho ali é, alguns vegetais, algumas oleaginosas, né, no caso de sementes, que são ricas em aminoácidos, ok? Então a gente tem a modificação na permeabilidade nas membranas celulares, onde a permeabilidade ela vai ser alterada, porque eu vou ter uma expansão celular, de forma que vai haver uma modificação nas células desses meus tecidos. Então esses tecidos certamente eles poderão estar mais porosos. Isso aí vai modificar a permeabilidade nessas membranas. Então a gente tem a elevação da atividade respiratória, óbvio, porque o fruto, a partir do momento que ele vai aumentando, ele vai amadurecendo, ele vai respirando, porque a gente tem a formação, né, a produção do gás etileno em grande quantidade, que é um precursor do amadurecimento. Então ele vai induzir, ele vai fazer com que esses meus frutos e vegetais, eles amadureçam. E certamente ele influencia na elevação da atividade respiratória desses frutos. Que é justamente o que a gente viu aqui, né? A síntese do etileno. A atividade respiratória ela aumenta, é onde eu tenho a síntese do etileno, que ele vai induzir justamente o amadurecimento desses meus frutos aí. A gente tem a modificação na pigmentação, que é óbvio, né? Onde a gente encontra aí os exemplos. No caso da banana aqui, a banana a gente sabe, quando ela completa seu desenvolvimento, ela apresenta uma coloração verde, devido ao que? A clorofila, né? Um pigmento que eu tenho presente ali nas células desses meus tecidos. E com o passar do tempo, com o processo de maturação, o etileno atuando ali, essa clorofila ela vai ser degradada. Geralmente ela vai ser degradada e vai produzir o que? Carotenoides, ok? E a gente tem a modificação da textura, certamente que ela entra em que? Transformações bioquímicas. Onde eu tenho, a gente já sabe, os meus frutos, quando eles estão verdes e imaturos, eu tenho grande concentração de amido e de pectina. E o amido ele é o quê? Como eu já falei para vocês na aula de carboidratos, né?
São milhares de moléculas de glicose unidas através de ligações glicosídicas do tipo alfa 4 ou alfa 6. Então eu tenho milhares dessas moléculas. Então elas, quando estão unidas na forma de amilopectina, elas são mais rígidas. Porém, quando eu vou quebrando essas moléculas a compostos menores, né, de peso molecular menor, eles não apresentam uma textura tão rígida quanto uma molécula de amido. E a gente tem a modificação do sabor e do aroma, o que já é esperado. Né? Então, se eu tenho moléculas de amido, se eu tenho um amido ali formado, são milhares de moléculas de glicose, eu não tenho como perceber o sabor e o aroma, porque são moléculas de peso molecular muito grande e não tem um poder de doçura maior. Então, à medida que esse meu fruto amadurece, à medida que essas cadeias elas vão sendo quebradas, né, a açúcares mais simples, é onde o sabor ele vai sendo modificado e o aroma, né, onde eu vou ter compostos monossacarídeos, né, carboidratos mais simples, que vão apresentar um poder de doçura e um aroma certamente maior. E aí na fase de amadurecimento, essa tabelinha ela traz algumas reações biosintéticas e biodegradativas associadas com o amadurecimento. Então o processo de biodegradação é quando eu tenho uma molécula que ela vai ser quebrada, né, ela vai ser biodegradada, né, e biossíntese quando eu tenho precursores que vão formar alguns compostos. Okay? Então a biodegradação a gente tem despolimerização, utilização de substratos, perda da estrutura dos cloroplastos, que aqui a gente tem a degradação da clorofila, né? É justamente aqui, ó, a destruição dos pigmentos, ação de enzimas hidrolíticas, estearases, desidrogenases, oxidases, fosfatases, ribonucleases, inativação dos compostos fenólicos, né? Início do rompimento de membranas. Então, como a gente observa, né? São reações biodegradativas e amaciamento da parede celular que a gente já viu no slide anterior, né? E a biossíntese é onde a gente tem ali os aminoácidos incorporados às proteínas. Eles vão se unir para que eles formem essas proteínas ali presentes nas paredes celulares, né? Metabolize ácidos nucleicos, eles vão ser metabolizados, né? Manutenção da integridade mitocondrial. Por quê? Porque ali na mitocôndria a gente vai ter a produção de ATP, né? Produção de energia, fosforilação oxidativa, formação de ésteres, fosfatos, responsáveis pela produção de aromas, né? Síntese ligadas às vias metabólicas, biossíntese do etileno, que é um processo biosintético, né? Vai produzir o etileno para que ele induza o amadurecimento do meu fruto, formação de novos pigmentos, né? Onde os meus pigmentos, as minhas clorofilas foram destruídas e agora vão ser formadas o quê? Os meus carotenoides, né? E dentre outros processos biosintéticos, o que não é muito interessante para a gente aqui agora, ok? Então, dando continuidade, a gente entra no processo de senescência, né? Então, essa senescência é o quê? É o período da vida de um órgão vegetal no qual os processos anabólicos, são os processos de síntese, diminuem. Ou seja, a minha planta ela não consegue mais sintetizar. Por quê? Está havendo a predominância dos processos degradativos, né? Dos processos catabólicos. Então, aqueles compostos formados, eles estão sendo quebrados, ok? E eles vão ser responsáveis pelo envelhecimento e a morte celular, né? Então, essa senescência, ela pode ser diferenciada em diferentes formas, né? Como eu elenquei aqui para vocês, 3 tipos de senescência, que é o caso da senescência monocárpica, foliar e senescência dos frutos. Tá, então vocês me perguntam, a senescência monocárpica, ela acontece quando? Quando eu tenho aqueles determinados vegetais ou frutas, né, ou plantas que depois que elas dão os frutos, dão seus produtos, a planta como todo, ela vai passar pelo processo de senescência. Ou seja, a planta vai morrer. Isso acontece aonde, Weiser? Na soja, tá? Então a planta da soja, ela deu a soja ali, ela morre por completo. A senescência foliar, que é justamente o que está acontecendo aqui nessa imagem. Então essa imagem ela me diz o seguinte: aqui eu tenho uma planta, né? E essa folha está ligada a essa planta. Esse ligamento entre a folha e o caule, ele é ocasionado pela grande concentração da auxina, que é esse hormônio que eu tenho aqui presente, tá? Então, quando eu tenho uma grande concentração de auxina aqui, né, eu tenho o ligamento desse caule com essa minha folha, né?
Então, ela, como diz aqui, né, ela previne a produção de enzimas digestivas na zona da abscisão. É o que acontece. A gente entra na fase de indução da abscisão. A abscisão é o que? É justamente o destaque dessa folha do meu caule. Então, o que foi que a gente viu? Quando a minha fruta está no processo de amadurecimento, eu tenho que a biossíntese do etileno, que ele é um hormônio responsável por induzir o amadurecimento dos frutos. Então, ele vai induzir o que? O processo de senescência. Então, o que acontece? O etileno está sendo produzido em grande quantidade, está sendo biosintetizado. Acontece que esse etileno ele é um bloqueador dessa auxina. E como diz aqui, ele vai reduzir o transporte de auxina, né, e promove a senescência e a abscisão foliar. Por quê? A auxina ele é um hormônio que ele está sendo transportado aqui, ele é responsável por esse ligamento. A partir do momento que eu tenho uma grande concentração de etileno, ele vai bloquear a ação dessa miauxina. Bloqueando a ação dessa miauxina, não tem como haver o ligamento aqui. E acaba ocorrendo o que? A fase de abscisão e o amarelamento da minha planta. Ou seja, por que, que a planta ela faz isso? Tá? As plantas elas são mais inteligentes do que a gente, digamos assim. Geralmente, essa senescência foliar acontece quando a planta ela se submete a um estresse. Então, se você pega essa folha, ela recebe um ataque de um inseto, de uma praga, de um pulgão, o que é que a planta pensa? Ou de um patógeno, né? Para que ela consiga recuperar essa região, ela vai gastar muito mais energia do que se ela apenas se livrasse dessa parte, desse órgão, dessa planta, que no caso seria a folha. Ou seja, vamos prestar atenção. Eu tenho a minha planta, né? Aqui eu tenho um caule, aqui eu tenho a folha. Digamos que essa folha aqui, ela recebeu um ataque de patógenos. Então ela sofreu um estresse. Né? O estresse aqui. Então essa minha planta, essa folha está estressada, sofreu um distúrbio fisiológico. Né? Então, a minha planta ela é inteligente, ela pensa, não, a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para essa minha região, para que eu consiga recuperar essa região, ela vai ser superior se eu simplesmente destacasse, abortasse esse meu órgão. Né? Porque eu vou tentar recuperar uma parte que já está quase perdida. Então, o que é que a planta faz? Ela começa a biosintetizar etileno, para que esse etileno seja transportado ali para aquela minha região que está sofrendo o ataque do patógeno, e ele vai bloquear essa auxina, para que essa folha ela caia. Isso acontece mais aonde? No aborto de frutas. Então a gente vê frutos ali, frutos que não completaram seu processo de amadurecimento e que a planta ela libera eles, ela aborta eles. Porque essa planta ela precisa de energia. Digamos que ela sofre um estresse hídrico, ela não tem água suficiente. Então ela precisa se libertar daqueles filhos, digamos assim, para que ela consiga se salvar por completo. Né? Porque se ela continuar fornecendo energia em grande quantidade ali, ela não vai ter energia depois para si própria. Então, por isso que ela faz isso. Então, é justamente o que acontece na senescência dos frutos. Né? Pode acontecer um aborto, ou então o tipo de senescência dos frutos acontece quando os frutos eles completam seu estágio de amadurecimento. Né? Completou o seu estágio de amadurecimento, aí está na hora de entrar nos processos catabólicos, né? Processos degradativos. E aqui só para mostrar para vocês, né, a fase do ciclo vital das plantas, né, das frutas vegetais como um todo, onde eu tenho a fase de desenvolvimento, que essa fase ela vai do início até a morte, tá? A fase de crescimento, que essa fase é justamente aquela fase lá que eu tenho a expansão celular, né, até chegar na fase de maturação. E a gente chega na maturidade fisiológica, a gente já vai ver a diferença da maturidade fisiológica e comercial um pouquinho mais à frente. Né? Terminando o processo de maturação, a gente entra no amadurecimento e depois, ao final do amadurecimento, a gente já entra no processo de instalação de senescência e depois a morte celular. Ok? Então, aqui só para mostrar esse gráfico aqui dividido em 3 estágios, né? Onde no estágio 1 a gente tem divisão e expansão celular, né? Que é um crescimento cumulativo. Meu fruto ele está crescendo em grande quantidade, por isso que essa minha outra linha aqui eu tenho um pico nessa taxa de crescimento.
que depois para o estágio 2 ele passa por um crescimento lento. Por quê? O meu fruto ele já se desenvolveu por completo, né? Então, se ele se desenvolveu muito rapidamente, depois o crescimento ele se torna mais lento, porque ele não tem como se expandir ainda mais, né? Então, por isso que esse pico aqui ele decresceu e depois a gente entra no estágio 3, a gente tem mais uma expansão e o processo de maturação celular, né? A gente tem ali a maturação, o amadurecimento e depois a gente tem a questão da senescência, né? Onde o fruto maduro, né, onde apresenta a maturidade, quando ele atinge a sua maturidade fisiológica, é quando ele apresenta um ponto ótimo de colheita. Tá aqui outro gráfico aqui só mostrando também, né? Aqui onde eu tenho as minhas fases, né, de amadurecimento, senescência, fase de desenvolvimento. Então, desenvolvimento, como a gente observa aqui, ó, clorofila, pH da casca, pH da polpa. Com o passar do tempo, processo de amadurecimento, eles vão sendo degradados aqui, ó. Clorofila sendo degradada até chegar na senescência. pH vai diminuindo, pH da polpa também, né? Taxa respiratória, né? Vai diminuindo. Por quê? O que é que acontece nessa taxa respiratória? Ela vai aumentar para que o que? Haja uma expansão celular. Depois, como a gente já viu, né, tem um crescimento lento, então certamente essa taxa respiratória ela vai diminuindo. A gente tem o teor de ésteres, né, que são responsáveis pelo desenvolvimento de aromas, né, ok? E aqui a gente encontra outros produtos, né? A questão dos açúcares redutores, quando eles vão chegando na fase de amadurecimento e senescência, a gente tem um aumento, como também o Brix da casca e Brix da polpa, que é o que? A quantidade de sólidos solúveis que eu tenho presentes ali, né? Medida em graus Brix. O peso certamente ele vai aumentar, né? Desde a fase de pré-maturação até a fase de senescência. Depois, quando chegar na senescência, ele tem uma decaída. A acidez, né? A acidez ela vai aumentando, só que quando ela chega no processo de amadurecimento, a acidez ela diminui porque a doçura desses frutos ele aumenta, né? E a gente tem carotenoides da polpa, né? Eles apresentam um decréscimo, né, até a fase de maturação, só que depois a minha clorofila está totalmente degradada e tem um aumento desses carotenoides, né, tanto da polpa quanto da casca, quando eles atingem o processo de amadurecimento. Então, o estágio de maturação para a colheita, ele vai relacionar alguns graus de maturação. Então, como diz aqui, né, o grau de maturação ótimo para a colheita depende do uso que se fará do produto. Se esse meu produto ele vai precisar um consumo direto ou para processamento. Então, vamos lá, pessoal. O que é que a gente pode pensar nisso aí? Digamos que eu colho um fruto que passou daquele processo de maturidade fisiológica. Então, ele passou do seu ponto ótimo de colheita. Então, esse fruto está maduro demais. Vocês acham que eu tenho que mandar esse fruto para o consumo direto ou para o processamento? Certamente seria para processamento, né? Para a produção de doces, para a produção de geleias, enfim, derivados de frutas. Por quê? Se eu mando para o consumo direto, que seria o consumo da fruta in natura, digamos que eu quero enviar daqui, pronto, estou aqui na Paraíba, quero enviar para São Paulo, só que eu colhi esse fruto no estágio de maturação avançado. Vocês acham que esses frutos eles vão chegar com a mesma qualidade fisiológica e sensorial daqui até em São Paulo? É óbvio que não. Então, esses graus de maturação eles vão servir para me indicar se o meu fruto ele vai ser destinado para o consumo direto ou para o processamento. Então, ele é decisivo para o seu potencial de conservação, isso é óbvio. Porque não adianta eu querer, como é que eu posso dizer, tentar sanar um problema de um fruto, utilizar um método de conservação se esse meu fruto ele já está no estágio de maturação avançado, né? No estágio de maturação avançado. Não tenho como reverter esse problema, né? Então, para isso, eu tenho que considerar alguns fatores, né? Eu tenho que, dentre esses fatores, eu posso ter uma colheita realizada precocemente. Então, se eu não colho aquele meu fruto no ponto ideal de colheita, certamente eu vou ter problemas. Por quê? Se eu colho muito antes, né, dele ter completado seu desenvolvimento, o processo de amadurecimento ele vai ficar totalmente comprometido. Ele vai ser prejudicado, porque o meu fruto ele pode não conseguir atingir o seu estágio de amadurecimento, né? O seu estágio de maturação ideal, tanto para o consumidor
seja ele na maturidade comercial como na maturidade fisiológica. Esse processo de colheita, então, ele vai ser efetuado com o produto, né? Se o produto for super maduro, ele trará consequências irreversíveis de perda. Ou seja, eu não posso colher esse meu fruto cedo demais, como também tarde demais, porque vai comprometer a qualidade sensorial desse produto, ok? E essa maturidade do produto, ela vai, na colheita, né, ela vai depender de quê? Necessidade do mercado. Então, o mercado é que vai me dizer qual o ponto alto de colheita. Se eu quero um fruto mais verde, eu quero um fruto mais maduro. Transporte, será que, como é que eu posso dizer? A distância que esse meu fruto ele vai ter que percorrer até ele chegar, ela é muito grande? Será que eu tenho um transporte adequado? Necessidades de armazenamento. Eu preciso armazenar esse meu fruto para que ele chegue no seu público-alvo? E que forma eu preciso armazenar esse meu fruto? E também pode diferir em épocas do ano. Sim, é óbvio. Então, aí eu tenho épocas do ano, eu tenho épocas que apresentam como é que eu posso dizer, uma temperatura, uma umidade relativa do ar mais elevada, ou então mais seca, né? Uma temperatura mais elevada, temperatura mais amena, e isso vai influenciar diretamente, né, nos meus produtos, nos meus frutos ou vegetais. E essa época de colheita ela pode ser baseada nos índices de maturidade, né, sejam eles físicos, químicos ou físico-químicos, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, e vai ser baseado também no momento exato para a colheita dos frutos, né? Se eu tenho uma flexibilidade de comercialização, né? Se o meu mercado, eu tenho um mercado que consuma um produto mais maduro, ou eu tenho um mercado que consuma um produto mais imaturo, e a qualidade comestível satisfatória, porque se meu fruto ele não apresentar uma qualidade satisfatória, não adianta eu estar produzindo ele, né? Então nem sempre a maturidade legal ela coincide com a melhor qualidade do produto, certo? Por quê? E o que é que isso significa, gente? Isso aqui é muito em relação ao que? O consumidor. Porque quem vai ditar a regra é o consumidor, é o público-alvo. Então talvez a maturidade legal para o fruto seja aquela, mas não significa que ele apresente uma melhor qualidade, né? Porque quem vai ditar isso aí é justamente o mercado consumidor. E a gente entra, né, na parte de determinação da maturidade, onde a gente tem duas classes de maturidade, que é a maturidade fisiológica e a maturidade comercial. A maturidade fisiológica está relacionada a uma etapa particular da vida de um órgão ou de uma planta. É como a gente já viu, né, nas etapas do ciclo vital das frutas. Essa maturidade se refere àquele processo de maturação e amadurecimento do meu fruto. Já a maturidade comercial ela diz respeito à época de colheita e está relacionada a um determinado uso do produto. Portanto, é um requisito para a comercialização. Isso aqui já leva em consideração que onde que o meu produto ele vai ser utilizado. Se ele vai ser destinado para o consumo in natura ou se ele vai ser destinado para o processamento. E quem vai me dizer qual que é a maturidade comercial é quem? O público-alvo, o mercado consumidor. Ok? E aqui novamente, né, mostrando a maturação comercial, que ela é diferente para os diversos tipos de frutos, né, onde eu tenho aqui a questão dos vegetais, né, caules e folhas, como aspargo, aipo, alface e couves. Eles têm que ser colhidos antes da fase do desenvolvimento total, antes de entrar no processo de maturação, como é o caso das inflorescências. Né? Então, pronto, os frutos em desenvolvimento, até o final da fase de desenvolvimento, até chegar lá no processo de maturação e amadurecimento, eu posso estar colhendo esses frutos, né? Onde eles vão ser aceitos pelo público consumidor, que é o que? O pepino, feijão verde, né? E o milho doce, que é o milho verde que a gente encontra, né? Já frutos desenvolvidos, a gente tem o que? Maçã, pera e tomate, que é justamente aqueles exigidos pelo público consumidor. Raízes, bulbos e tubérculos, né? Como cenoura, cebola, batata. Sementes, feijão seco, que é quando o meu feijão ele já passou pelo processo de maturação e amadurecimento, né? E ele já está bem pertinho aqui da fase de senescência. Então, no caso, feijão seco, que a gente pode comparar ao feijão calpi, né? O feijão calpi ele é o feijão verde e o feijão macaçá, aqui na região nordeste, certo?
Então a diferença desse feijão é só o estágio de maturação que ele foi colhido, porque a variedade ela é a mesma. Se ele foi colhido no estágio de desenvolvimento ainda, ele é o feijão verde. Agora, se ele foi depois do processo de amadurecimento, quando está a senescência instalada, aí eu tenho feijão seco, feijão macaçá, ok? E aqui só uma imagem ilustrativa mostrando o ciclo fenológico do abacaxi, né? Onde esse abacaxi ele passa pela fase vegetativa, né? Que é justamente a fase de desenvolvimento desse fruto, do 0 aos 300 dias, né? Quando ele chega até o tricentésimo, se eu não me engano, dia, né? Acho que é esse nome aí, vocês me desculpem. Ele vai passar por um processo de indução floral, ou seja, eu vou induzir esse abacaxi até que para que ele produza essa minha flor e através dessa flor ela produza esses meus frutos. Geralmente eu vou adicionar o que? Etileno aqui nesses meus frutos, para que o que haja formação floral, abertura do botão floral, né? Ele vai passar pelo processo de florescimento para que o meu fruto ele cresça e depois ele chegue até o processo de colheita, né? Então aqui só mostrando, né, a questão do ciclo fenológico do abacaxi, o ciclo vital desse fruto, né, a fase de crescimento, né, crescimento onde antes de chegar na fase de desenvolvimento eu vou ter o que? A indução floral aqui. Então eu vou induzir a flor desse meu fruto para que haja a fase de desenvolvimento desse fruto, depois ele entra no processo de maturação. Então aqui só algumas imagens mostrando os diferentes estágios de maturação desses frutos, né? Estágio 1, 2, 3 e 4. A gente já nota que esse abacaxi aqui, a gente já tem uma diferença na coloração, na tonalidade, e certamente, em só a gente olhar assim o visual, a gente nota que esse abacaxi, com certeza, ele está mais doce do que esse abacaxi. Então aqui eu tenho uma grande concentração de ácido, aqui a concentração de ácido ela já é menor. Lembro lá do processo de maturação que eu mostrei para vocês naqueles gráficos. Que também a gente tem a fase de desenvolvimento, né, que é não comestível, a fase de maturação comercial e depois a gente tem a sobrematuração, a fase de senescência, que nesse caso de tomate. Né? No caso, a maturação fisiológica. Né? Mas a gente também tem a maturação comercial, que ela vai dizer se ela quer um fruto mais maduro ou mais imaturo. Né? Porque quem vai dizer, quem vai ditar as ordens aqui, é justamente o meu mercado consumidor. E aqui mostrando, né, a escala de maturação de acordo com o von Seco para a banana, né, onde a gente tem os 7 estágios de maturação dessa banana, né, onde ela está totalmente verde, 2 verde com traços amarelos, 3 mais verde que amarelo, 4 a gente já tem a degradação da clorofila, né, porém a gente tem as pontinhas verdes ainda, né, só que o amarelo está maior do que a concentração de pigmentos verdes. Nesse caso, o estágio 5, ele está amarelo completamente, só que as pontas ainda estão verdes. No estágio 6, totalmente amarelo. E no estágio 7, amarelo com áreas marrons, né? Onde a gente sabe que a senescência está se instalando e é justamente as minhas fases catabólicas, né? Processo de degradação. Aqui também manga, né? Ela é separada em 5 estágios de maturação, onde a coloração creme aqui ela apresenta diferença da coloração alaranjada, né? Certamente aqui a gente já tem um processo de maturação totalmente desenvolvido, onde a senescência ela pode estar começando a se instalar nesse meu fruto do estágio 5. Aqui também mostrando a questão de siriguela, né? Também a gente tem 3 estágios de maturação e aqui 3 estágios de maturação também. Mesma coisa para o mamão, né? Como a gente observa, classificado em 5 estágios de maturação diferentes. Aqui a gente ainda nota a presença de clorofila, só que eu tenho mais carotenoide do que clorofila aqui presente. Né? Aqui a gente tem a goiaba da variedade Kumagai, né? Que é conhecida como a goiaba branca, e a goiaba paloma, que é a goiaba vermelha. Então aqui a gente já viu, né? Então a gente tem a expansão celular no estágio de maturação 1, e depois a gente tem um processo degradativo. Então meu fruto certamente que ele estava maior na fase de desenvolvimento, depois de um tempo ele vai diminuindo essa concentração. Aqui outro exemplo, né, laranja pera e aqui laranja cravo. Também a mesma coisa, a gente tem a degradação da clorofila e aparecimento dos carotenoides. E o que seriam os índices de maturidade? Esses índices são alguns índices utilizados para que eu possa descobrir
e estabelecer a época da minha colheita, para que eu possa dizer, não, o meu fruto ele está pronto e apto para ser colhido. Então chegou o momento certo. Então esses índices eles vão me ajudar a identificar isso aí. E eles são importantes para alguma etapa da cadeia de comercialização, né? Então, esses índices eles também vão me indicar se o fruto está apto para o consumo, ele está apto para ser comercializado. Esse meu fruto ele pode ir para onde? Para o setor de processamento ou consumo in natura, né? E como que eu faço para confirmar a época, né, o estabelecimento da época de colheita ou alguma etapa da cadeia de comercialização? Então a gente tem os meios físicos ou visuais, né, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, as análises químicas realizadas em laboratório, né, análises mais simples até, computação de dias pós-colheita, né, eu vou utilizar algum programa que ele já fez a pontuação ali daquele ciclo fenológico daquela minha determinada cultura, e certamente já tenho tudo anotado, através de um programa computadorizado ele já vai dizer, não, tal dia o fruto já vai estar para ser colhido. E alguns fatores fisiológicos que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, esses métodos utilizados, como a gente já viu, né, métodos visuais ou métodos físicos, a gente tem a questão da observação prática. E o que seria essa observação prática? É justamente, pessoal, aquela questão da vivência do agricultor. Então, aquele senhorzinho, aquela pessoa lá da agricultura familiar que ele está muito acostumado, anos e anos trabalhando com frutos, com colheita de frutos, com comercialização desses frutos. Ele sabe, só em olhar para o fruto, ele sabe que aquele fruto está apto para o consumo. Né? Métodos físicos, a gente vê a coloração também, de casca, né? Métodos físicos de quê? De pegar, de tocar, de sentir a textura desses frutos, né? Outros métodos também são os químicos e físico-químicos. Aqui a gente tem o quê? Um paquímetro digital, né? Onde através do tamanho a gente pode observar se esse fruto ele completou o seu total estágio de desenvolvimento, né? E ele está passando ali ele está agora passando para o seu estágio de amadurecimento. Esse outro aparelho aqui é um penetrômetro, né? Que ele vai medir a firmeza do fruto através de Daltons ou de libras, né, onde eu vou penetrar aqui no meu fruto e a força empregada aqui, né, a gente vai ter uma pressão, né, força sobre a área, e essa firmeza ela vai ser convertida, ela vai ser, na verdade eu vou ter aqui as minhas libras, né, elas vão ser convertidas em firmezas, geralmente em Daltons, ok? E aqui a gente tem alguns índices de maturidade que são utilizados para algumas frutas, né, no caso de maçãs e peras, a gente tem dias entre a florada e a colheita. Todos os frutos e muitas hortaliças a gente pode ser capaz de identificar pelo tamanho, né? Onde o fruto ele já completou a sua expansão celular, passou pelo processo de maturação e amadurecimento. A gente sabe que ele não vai crescer mais, né? Ele vai só agora passar pelos processos degradativos. Eu consigo saber que esse meu fruto está maduro. Aqui a gente tem, né, firmeza, coloração externa e interna, né, perdão, e alguns fatores de composição, conteúdo de amido, açúcares, acidez, relação de açúcares e ácidos, conteúdo de suco, conteúdo de óleo, né, e taninos. E a gente entra aqui na determinação de cor. Geralmente essa cor é determinada pela visão humana, né, através dos espectros visíveis que a gente consegue observar, mas existem alguns espectros que a gente não consegue. Então, com a ajuda de um colorímetro, né, no caso desse colorímetro aqui da marca Minolta, né, ele vai medir alguns ângulos. Então, ele vai medir através da refração da luz e através dos ângulos que ele vai me dar, eu consigo saber o grau de maturação desse meu fruto, se está apto ou não para a minha colheita. Né? Então, eles participam de um sistema de determinação de cor LAB, onde ele relaciona a luminosidade, né? O ângulo A ele relaciona a coloração verde até a vermelho púrpura e o ângulo B quando ele vai da coloração azul para a coloração amarela. Então, com certeza ela representa melhor a percepção do olho humano, até porque nós somos falhos, né? Então a gente pode ter alguma deficiência fisiológica no momento da minha análise. Possa ser que eu esteja doente, possa ser que eu tenha algum problema de vista, né, que eu não consiga enxergar bem, possa ser que eu seja daltônico. E não, se eu utilizo um equipamento desse aqui, rapidamente eu vou ter uma resposta, né? Então, luminosidade, se o meu fruto ele apresenta uma alta luminosidade, significa que o quê?
certamente ele está no estágio de maturação avançado. Por quê? Um fruto imaturo, que é aquele fruto verde, verde escuro, né, como é o caso de uma goiaba, pronto, ele não apresenta tanta luminosidade. À medida que essa clorofila ela vai sendo degradada e eu tenho a produção de carotenoides, certamente a gente sabe que o amarelo ele é mais luminoso do que o verde. Então esse ângulo ele vai de 0 a 100, né? Próximo de 100 eu tenho a coloração branca, né? Passando ali pelos espectros, os espectros. Então eu tenho preto, ali eu tenho verde escuro, né? Até chegar pelo amarelo, depois no branco. No caso do ângulo A, né, onde ele vai medir do verde ao vermelho, se no meu colorímetro ele dá uma angulação negativa, significa que eu tenho o quê? Uma maior concentração de clorofila, porque a maior concentração de pigmentos ela está verde. Agora, se o meu ângulo que ele está dando lá ele é positivo, significa que eu tenho um maior teor de carotenoides, porque a coloração está sendo puxada mais para o vermelho. E a mesma coisa para o ângulo B. Né? Se ele apresenta como negativo, é porque eu tenho uma coloração mais puxada para o azul, e se ele apresenta para o positivo, eu tenho uma coloração mais puxada para o amarelo. Outro meio de indicador dos índices de maturidade, né? A gente tem a determinação da acidez. Porque a gente já viu, né, que a acidez ela vai ser determinada pelo fato de que quando o meu fruto está amadurecendo, essa acidez ela é diminuída. E ela é diminuída pelo quê? Pelo fato de a concentração de açúcares ela está sendo aumentada. Então, eu vou para o laboratório, faço uma análisezinha de acidez rapidamente, né? Onde eu vou medir a concentração de íons H+, aqui presente na minha solução, que ela vai ser preparada de acordo com a amostra da minha fruta, e eu vou titular com uma base, né? Até que a concentração de OH- ela se iguale à concentração de H+, como a gente observa aqui, vai haver a mudança na coloração, eu vou anotar esse volume gasto, eu vou levar para o meu cálculo e eu vou descobrir quanto que está a acidez desse meu fruto. Certamente os frutos mais maduros, eles apresentam a acidez mais baixa. Né? E a gente tem determinação de sólidos solúveis. Esses sólidos solúveis, o pessoal confunde muito e considera como açúcares, mas não são só açúcares que eu tenho ali, certo? Eu tenho grande quantidade de açúcares, sim, eu consigo medir a concentração de açúcares através dessa escala de Briggs, mas ela não é tão confiável pelo fato de que sólidos solúveis. Então, todos aqueles sólidos presentes ali no meu alimento, que são solúveis em água, eu vou conseguir medir através dessa minha escala de Briggs. E eu meço ele como? Através de um refratômetro, seja ele manual ou seja ele digital, né? Então, o feixe de luz ele vai adentrar ali, ele vai passar pela minha solução contendo esse meu monossacarídeo, né, esse meu carboidrato, e através da refração ele vai medir aqui numa escala, né, onde eu vou ter o grau de maturação me baseando nessa minha quantidade de sólidos solúveis. Ok? E a gente tem a determinação da firmeza, como eu já falei para vocês, né, onde eu tenho a ação de um penetrômetro, que ele vai medir a pressão. Pressão lá na física, né, força sobre a área. Então ele vai ser anotado aqui a pressão exercida, né, e ela vai ser convertida em Daltons. E aí eu tenho a ação da minha firmeza. Ok? Então, pessoal, essa é mais uma das videoaulas, né? Como eu falei para vocês, essa videoaula aqui ela é resultado de uma aula do meu estágio de docência ministrado para o curso técnico em agroindústria, né? Então, se vocês estiverem precisando saber um pouquinho desse assunto, assistam aí, né? E me mandem alguma dúvida via e-mail. No meu Facebook agora eu criei uma página sobre esse canal, né? Onde fica mais fácil a nossa comunicação, né? Onde lá na página eu estou divulgando os vídeos que eu estou adicionando aqui no canal. E o que vocês forem querendo assim de temas dentro da minha área, né? A área de alimentos, dentro da minha área de estudo, vocês podem me mandar, podem me pedir, que na medida do possível eu vou estar tentando atender aí vocês. Tá? Então, no mais, era só isso. Obrigado e boa noite a todos.